Olá, tudo bem? Meu nome é Vadineia, é o meu primeiro vídeo do canal. Primeiramente, eu quero dizer que nós vamos falar sobre várias coisas até chegarmos a um contexto que a gente combine, que todo mundo concorde em falar mais. Mas hoje vamos falar sobre atitudes impulsivas, né? Aquelas coisas que a gente age por impulso, na maioria das vezes a gente se arrepende, na maioria das vezes chega a ser ofensivo para as pessoas ao nosso redor por não compreender e muita das vezes é ofensivo para nós mesmos quando a gente se acalma e para analisar o que a gente fez, o porquê da gente agir dessa forma. Eu, no meu lugar de fala, eu já agi com impulso em todas as áreas da minha vida, eu sou muito impulsiva. Não adianta, eu ajo muito pela emoção, tô trabalhando isso, mas a gente fala muito pouco sobre que as pessoas impulsivas, elas não, às vezes não só geram desconforto no ambiente, mas elas também têm o desconforto dentro de si, de ainda não ter a maturidade emocional para lidar com aquelas coisas que estão afetando aquela pessoa de uma forma tão forte que ela põe pra fora, né? Que ela não consegue controlar aquela emoção. Eu, igual eu falei no meu lugar de fala, eu não sei como vocês pensam, tem gente que é muito mais maduro e esse assunto não vai fazer sentido, mas pra mim esse assunto é muito sério. Eu tô rindo, mas é de desespero, gente. Quantas das vezes eu não agi com impulso nos meus relacionamentos, com família, com amigos, principalmente na minha vida, né? A gente tá falando de desenvolvimento pessoal, da vida pessoal da gente, mas na minha vida o que mais me afetou foi na área profissional. Eu sempre fui muito impulsiva e eu sempre fui muito cheia de justiça. Então, o que que acontece? Quando as pessoas ofendem minha justiça, eu quero contrapartida atacar. Você é assim também? Não sei, você pensa assim também? É isso que move o seu impulso? Ou é uma ferida? Ou é uma mágoa? Ou é uma voz mais alta? Então, assim, cada um tem alguma coisa que atinge essa impulsividade e quando vai ver a gente já tá num assunto difícil, já tá falando coisas que não deveriam ser faladas, tomando atitudes que não deveriam ser tomadas. Mas eu quero dizer para quem sofre ainda com essas atitudes impulsivas que nós estamos juntos, que eu também entendo você, mas eu estou lutando contra essas ações minhas. Eu estou disposta a pagar o preço, estou pagando o preço. E quero que você pague também para que a gente tenha maturidade, porque eu tenho certeza que eu tenho muita força, muita capacidade para crescer. Estou crescendo bastante depois que eu comecei a me respeitar, a respeitar minhas limitações, a perceber o porquê que algumas coisas me levam ao impulso de tão desespero, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida, já que a gente está dividindo. Por exemplo, quando eu estou no trabalho, uma posição, trabalhando em algum lugar, e eu sinto que a pessoa está sendo injusta, e eu sinto que a pessoa está me tratando de uma forma que eu não mereço. Aquilo bate tão forte em mim, de uma forma tão ofensiva, que eu rapidamente eu quero devolver. Mas o devolver, nem sempre eu devolvo ofendendo a pessoa, mas a maioria das vezes brigando com a pessoa e me retirando do local com briga, né? Falando, não quero mais isso, eu não preciso disso, você me tratou mal, chorando. E muitas das vezes eu poderia estar me protegendo de uma forma mais madura, né? Sem tanto auê. Eu poderia ter evitado aquela situação, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender a se respeitar de verdade. Aconteceu um último fato comigo
E, e eu vi que eu tava agindo, que foi culpa minha, né? Mas eu agi de uma forma que já vai fazer um ano e ainda assim hoje eu fico repensando que eu poderia ter agido diferente, que eu poderia ter me ouvido. Então a importância da gente se ouvir. Ouvir aquela vozinha que sabe, que matutando, aí não te cabe, não é bem assim, pra gente evitar, porque na verdade, muitas das vezes, esses impulsos, eles têm que ser controlados, obviamente, mas muitas das vezes a gente se coloca num lugar de ser ferido, né? Inconscientemente a gente repete situações que feriram a gente e aí quando chega a gente, o nosso cérebro já pensa de novo e aí você reage de novo. Então a gente tem que aprender a se ouvir, a se entender. Eu, igual a última vez que eu tô falando, que eu tô contando, indo e voltando, uma das últimas vezes que eu tive essa ação bem reativa. Eu estava trabalhando num local que eu não queria ter ido trabalhar, que eu fui por necessidade e por indicação e necessidade do momento. Eu estava trabalhando por conta em casa, né? Eu trabalho por conta, faço algumas coisas, né, artesanais e vendo. E quando às vezes eu decido, eu gosto de vender, gosto de lidar com as pessoas, mas eu precisava de um valor fixo para pagar uma dívida antiga minha. E aí eu aceitei, né, essa ideia que meu marido teve e eu fui trabalhar nesse local. Pedi para ele me indicar, né, na verdade, não foi ideia, mas ele me indicou. E eu fui trabalhar nesse local, mas eu nunca quis trabalhar nesse local. É um local para mim que eu já sabia que eu já fui meio reativa. Eu cheguei lá, não gostei de estar lá desde o começo. Respeito a empresa, mas eu não gostei. E eu não me ouvi. Eu insistia naquilo todos os dias sem querer estar lá. Todos os dias dando o meu máximo. Mas chegou um ponto que eu fui chamada a atenção por uma coisa que não foi explicada claramente no início para mim. E inclusive os outros funcionários faziam tão igual quanto pior, alguns, né, nem todos, mas eu não tinha ideia da proporção dos assuntos e mesmo assim, né, gente, mesmo que a gente faça algo errado, eu tenho pra mim, não sei se vocês têm pra vocês, que a gente tem que, tipo assim, se você fez alguma coisa errada pra mim, o que que eu vou fazer? Eu vou conversar com você no particular, eu não quero de forma nenhuma te expor. Da mesma forma, eu não quero que ninguém me exponha. Então, a minha raiva, tipo assim, se a pessoa tivesse me ofendido, me ofendido, me chamado a atenção, né? No particular, ter falado, ó, fulana, em tais horários, você tá demorando um pouco mais, né? Demora um pouco menos, você tá trabalhando bem, que foi falado que eu tava trabalhando direito, né? Mas que nisso eu tava falhando, mas a pessoa decidiu me cobrar isso de uma forma, assim, meio grossa, e principalmente na frente de todo mundo, e direcionou pra mim, falou diretamente comigo, né? Eu me senti intimidada, era mais ou menos 20 pessoas, eu me senti totalmente deslocada, intimidada por aquilo, pelo aquele excesso de exposição. Eu já estava sofrendo com uma pessoa de convivência no trabalho que a pessoa não estava gostando de mim e já estava uma pessoa de difícil convivência, então eu já estava um pouco sufocada, eu já não queria estar lá. E juntou tudo, eu explodi na hora, gente. E aí eu fui falar, você não pode fazer isso, você não pode me chamar a atenção dessa forma. E aí eu fui falando, falei, não, quisesse falar comigo, falasse no particular. Foi muito assim, sabe? Eu não cheguei a ofender, mas eu falei muitas coisas. E eu poderia ter só me retirado, eu poderia nem ter estado lá naquele momento, né? Mas eu me desrespeitei e com isso eu desrespeitei também o ambiente. E é isso. Eu acho que a lição de hoje, um vídeo bem pequeno, mas pra gente ir conversando sobre esse desenvolvimento, sobre essa impulsividade, que a gente tem que trabalhar isso em nós, que a gente tem que se respeitar acima de tudo.
E é nos mínimos detalhes, gente. A gente tem que começar a se conhecer, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, e começar a se respeitar, se respeitar. Às vezes é muito difícil, dependendo do nível que você já viveu, de depreciação, o nível que você já permitiu que as pessoas te ofendessem, né? Às vezes a gente se permitiu ser tão magoada, ser tão diminuída, que a gente não consegue nem ouvir quem a gente é, do que a gente gosta, né? E a gente só fica com esses impulsos, né, de emoções, reagindo de forma às vezes ofensiva, às vezes da forma que a gente não quer, perdendo oportunidades que a gente talvez seria bom, ou evitando conflitos, trazendo conflitos para nossas vidas que a gente não precisa, porque no dia a dia de hoje ninguém precisa de conflito, né, gente? Isso a gente já tem certeza absoluta, ninguém precisa de conflito, porque a gente já tem demais. Então é isso, vamos se cuidar, vamos perceber, tipo assim, sabe? Eu não gosto, por exemplo, se você gosta de café mais adoçado e seu marido gosta só de café sem açúcar, às vezes você se permite beber o café sem açúcar, sempre só para desagradar. Eu tô dando exemplos simples, mas a gente sabe que é muito pior. Às vezes você quer se vestir de uma forma, parecer de uma forma, mas às vezes você nem sabe o que você quer. Você sempre se veste, você sempre se porta, você sempre fala, você tá em lugares, tomando atitudes, sempre com reflexo naquilo que as pessoas que você ama querem de você, e não aquilo que você realmente quer. Então, esse trajeto é devagar, é difícil, mas começa a se conhecer, ver aquilo que você gosta de vestir, ver aquilo que você gosta de escutar, as músicas que você mais gosta, vagueia por todas as músicas e fala, olha, eu gosto disso aqui, sabe? Tipo de pessoas que você gosta, tipo de lugares, aquilo que você gosta de trabalhar, aquilo que você não gosta. Começa a se conhecer, aquilo que para você é insuportável e aquilo que você concorda em ter em ambientes, porque para mim é insuportável ver injustiça. Para mim, gente, isso para mim vale mais que dinheiro, de verdade. E eu já perdi muito dinheiro por causa disso, mas antes eu sofria com isso. Hoje eu reconheço que para mim, respeito, ter dignidade, né? Pra mim vale muito mais do que ganhar dinheiro. Então eu não me sujeito. Eu não me sujeito a ser tratada com grosseria. Eu não me sujeito a essas coisas por causa de dinheiro. Mas eu já sofri muito tentando me sujeitar. E essa foi até a última vez que eu tentei, mas agora tá encerrado. Eu não vou tentar mais. Eu aprendi que tem outras formas e eu quero me respeitar, e me respeitando eu consigo seguir, né? Eu consigo me conhecer cada vez mais, eu consigo achar o meu lugar, né? Porque todos nós temos um propósito e às vezes a gente fica tentando tanto se encaixar naquilo que deu certo para as outras pessoas que a gente não consegue achar o nosso lugar, aquilo que é para nós, aquilo que é o nosso lugarzinho, que foi feito para nós, do nosso jeito, com o nosso temperamento. Óbvio que temos que ser moldados, óbvio que a impulsividade não traz benefício para ninguém, mas uma das formas, eu acho que o primeiro passo para a gente lidar com esse impulso é se respeitar, respeitar seus sentimentos desde o início, perceber aquilo que está acontecendo com você, porque esses impulsos, essas reações que às vezes destroem nossos relacionamentos, nossas caminhadas, muitas das vezes é só uma autoproteção, né? De que a gente poderia estar se protegendo antes para não chegar nesse nível, né? Eu não sei se ficou claro, mas é isso, eu vou melhorando também, vou tentando explicar de formas mais criativas, vou voltar aqui mais vezes, então, até mais. Prazer.